gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus. E eu quero também que neste dia a gente possa também levar o nosso coração para estar agradecendo a Deus. É isso que Deus tem falado comigo para hoje, sobre as coisas que Ele já está nos abençoando, para a gente olhar para Ele, para a gente agradecer pelas coisas que Ele já está nos dando, já está abençoando a nossa vida. E que a gente possa ver isso, que a gente possa ver Deus diante das coisas que a gente está recebendo. E que a gente possa ver Ele, o agir dEle. E não é somente o nosso, ou por mérito do nosso trabalho, mas é Deus também que está atuando, que está agindo, que está abrindo a porta. Então, eu cheguei a falar esse versículo, mas eu quero trazer ele de novo, que está em 2 Coríntios 12, 9, que fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu sei que, diante desse tempo, muitas pessoas estão, sim, se sentindo fracas. Muitas pessoas mesmo que está recebendo de Deus a provisão, mesmo que está recebendo dinheiro, ainda se sente fraco no trabalho, ainda assim consegue, mesmo dirigindo e fazendo as coisas no dia a dia, ainda assim se sente fraco. E que a gente olhe para Cristo, que a gente entenda que a graça dele nos basta, o agir dele nos basta, a presença do Espírito Santo nos basta, que a gente possa querer isso, a graça de Deus, a graça de Jesus, porque ele já depositou em nós aquilo que a gente precisa diante das tribulações, diante das provas. Deus já nos deu o que a gente precisa para o nosso espírito, para a gente enfrentar as nossas provas. Então, em 2 Coríntios 13, 14, vai falar de novo sobre a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que assim seja, que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas, que a graça do Espírito Santo e de Jesus Cristo esteja conosco. Ainda que a gente não está recebendo ou que a gente não está indo da igreja, que a gente receba em nossas casas aquilo que a gente precisa, porque Deus quer nos ajudar em tudo. E Ele está falando aqui que a graça dele nos basta, que Ele já tem tudo o que a gente precisa. E que quanto mais a gente confia na graça dele, mais no amor dele, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente ora, Deus vai abençoar a nossa vida. Deus vai nos ajudar a passar por qualquer prova ou tribulação que venha para a nossa vida. Então, continuando falando sobre isso, sobre a graça de Deus, em 2 Coríntios 1, do 3 ao 4, vai falar: o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, essa é a graça que Deus quer nos dar, é a gente ser consolado, mesmo que estejamos passando por momentos difíceis. Deus quer nos consolar neste tempo. Deus quer nos dar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente está necessitando. Tá com ansiedade? Deus quer tirar a ansiedade. Tá com falta de esperança? Deus quer depositar na sua vida esperança. Tá com falta de amor? Deus quer depositar amor na sua vida. Então, diante de qualquer carência, diante de qualquer falta que tenha em sua vida, Deus quer depositar o que falta na sua vida. Então, que a gente levante os nossos olhos para o alto, que a gente não fique somente olhando para a terra, mas que a gente levante os nossos olhos para o alto e veja que Deus está agindo e Deus quer agir em nossas vidas. 2 Coríntios
7, do versículo 6, vai falar: Deus que consola os abatidos. Então, Deus quer nos consolar. Deus não quer nos deixar abatidos. E é incrível porque ele se importa. Ele tá aqui no versículo está falando Deus que consola os abatidos. Então, ainda que você esteja abatido, ainda que você esteja sem força, Deus quer te consolar e Deus quer ser sua força. E eu acho lindo tudo isso, que Deus tem o que a gente precisa. Deus tem a resposta diante das nossas perguntas, das nossas indagações. Ele também quer responder às suas perguntas. E eu quero continuar, né, conforme o que eu estou passando. Em 2 Coríntios 8:7, também fala da questão da graça, da questão de Jesus. Fala: em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, em toda a diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Então, aqui está falando para a gente abundar. Começou pela fé. Quero falar um pouco sobre isso, que a fé é isso, mesmo passando por lutas, mesmo passando por provações, ainda assim, a fé é a gente ter a plena convicção das coisas que a gente não vê. Então, é diante da luta, diante da prova, diante do mau tempo, a gente ficar simplesmente em paz e falar: não, eu acredito que Deus vai me ajudar nisso tudo. É confiar em Deus, é depositar toda a preocupação que vem para Deus. E confiar nele, que ele vai agir, que ele vai te dar tudo o que você precisa, tudo o que a gente precisa. Deus tem a solução. Tudo que a gente precisa, Deus tem o que a gente precisa. Então, a gente só precisa voltar para Deus, voltar os nossos olhos para Ele, voltar, sabe, o nosso corpo também, né? O nosso tempo para Ele, para Deus. Então, eu cheguei a escrever aqui sobre tudo isso, para finalizar. Eu escrevi assim: que possamos abundar na graça do Senhor Jesus e conhecer mais sobre seu amor e sobre o céu. A graça de Jesus por nós está em que, sendo ele rico, por amor de nós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. 1 Coríntios 8:9 fala sobre isso. E eu escrevi: riqueza essa que ultrapassa qualquer entendimento humano, melhor do que ouro ou qualquer dinheiro. É uma riqueza eterna. Então, que a gente possa levar o nosso coração e a nossa mente para a palavra, que a gente possa simplesmente confiar em Deus diante das nossas provas, diante da nossa luta. E eu quero terminar orando diante de tudo que eu falei aqui. Deixa aqui. E eu quero orar sobre esses pontos, orar sobre a nossa vida, sabe? Deixa eu só beber um pouco de água aqui, tá? Graças a Deus, minha garganta melhorou. Vocês podem ver, se vocês viram o vídeo anterior, que eu tava tossindo muito mais. Mas é só um pouquinho isso, e graças a Deus eu também tenho feito o que eu tenho que fazer também, né? Tem coisas que a gente também tem que agir. Então, eu tenho tomado chá, eu tenho bebido café também, que é quente. Tomei remédio também. Então, graças a Deus, quanto a isso, esses detalhezinhos, né? Eu vou estar aqui melhor. Já estou melhorando, graças a Deus, e vou estar melhor. Mas, como eu estava falando sobre a nossa vida, sobre aquilo que é mais importante diante de
o que a gente mais precisa, o que Deus mais se preocupa sobre a nossa vida, é sobre o nosso espírito, é sobre como a gente está edificando o nosso espírito, como a gente está edificando a nossa mente, como a gente está edificando o nosso coração. Então, isso é mais valioso para Deus. Isso é valioso para Deus. Você consegue entender que, independente do mundo, que o mundo, o que olha é sobre o corpo, é sobre a questão da sua personalidade, se você começa a pensar, é tudo um padrão. Tem um padrão do que é aceitável para o mundo e o que não é aceitável para o mundo. Mas Deus olha o nosso coração. E Ele se preocupa com o nosso espírito e com o nosso coração. E eu quero orar sobre a gente, eu quero orar para Deus abençoar a nossa vida, Deus abençoar o nosso espírito, Deus abençoar a nossa mente, Deus abençoar o nosso coração. Senhor, Deus Pai, ajuda-nos neste tempo, ajuda-nos nessa hora, Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor. Abençoa a nossa mente, abençoa o nosso coração e abençoa, Senhor, o nosso espírito com a Tua presença. Livra-nos de qualquer tribulação, Senhor, de qualquer ansiedade, de qualquer luta, Senhor, que venha em nossa vida. Que a gente cada vez mais confie em Ti, Senhor, que a gente tenha fé cada vez mais em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o que devemos também fazer neste tempo, nesta hora. Fortalece-nos, Senhor, e dá força também para essa pessoa que está me ouvindo. Abençoa o trabalho dela, abençoa a vida dela, abençoa a família dela. E que ela possa cada vez mais sentir a Tua presença, que ela possa cada vez mais ver o Teu cuidado sobre a vida dela. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Então, hoje eu vou ficar por aqui, mas amanhã também tem mais. Espero que você esteja gostando do vídeo. Se quiser, coloque um comentário, é importante para mim. E a gente se vê até amanhã. Fique com Deus e até a próxima.